Bom, gente, vamos dar um resumo desse giro do Milei ali pela Europa, especialmente hoje, né? O presidente da Argentina se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano e o encontro foi visto como uma reaproximação entre o líder argentino e o pontífice. No passado, Milei fez duras críticas ao Papa, mas agora espera ter o chefe da Igreja Católica como um aliado, veja só. Quem conta os detalhes da viagem é a correspondente Luciana Tadeu. No encontro, Javier Milei e o Papa Francisco trocaram presentes, inclusive alfajores argentinos que Milei levou para o pontífice compatriota. A reunião durou mais de 1 hora e, segundo o Vaticano, tratou de conflitos internacionais e do programa do novo governo para enfrentar a crise econômica argentina. A Argentina vive sua pior crise em 20 anos, com uma inflação mensal de 25% e um índice anual de mais de 211%. Organizações sociais denunciam que o governo parou de enviar alimentos para refeitórios comunitários em setores populares. A administração Milei diz que não vai manter o que classifica de gerentes da pobreza e que enviará ajuda para os necessitados sem intermediários. No começo do mês, a Conferência Episcopal Argentina disse em comunicado que centenas de milhares de famílias estão cada vez com maior dificuldade de se alimentar bem, que a comida não pode ser uma variável de ajuste e que é preciso prevenção para não agravar a crise alimentar. No domingo, na cerimônia de canonização da primeira santa argentina, a Mama Antula, na Basílica de São Pedro, Milei teve um primeiro encontro rápido com o Papa. O cumprimento foi marcado por sorrisos e brincadeiras. O pontífice perguntou se o presidente argentino cortou o cabelo. Milei respondeu que se arrumou e abraçou o chefe da Santa Sé, que estava em cadeira de rodas. A visita ao Vaticano estava rodeada de expectativas, já que no passado Milei teceu duras críticas ao Papa. Entre os insultos, o economista libertário chamou Francisco de imbecil por apoiar a justiça social, defensor de ditaduras sangrentas e representante do maligno na terra. Mas em campanha, ele disse ter pedido desculpas e assim que foi eleito, recebeu uma ligação do pontífice. Filhos, Espírito Santo. Em entrevista recente a uma rádio argentina, Milei reconheceu que o Papa é o argentino mais importante da história e disse esperar que ele tenha saúde para visitar a Argentina. Depois dos compromissos no Vaticano, Milei se reuniu com o presidente italiano Sergio Mattarella e depois com a primeira-ministra italiana, a líder de extrema-direita Giorgia Meloni. Segundo a presidência argentina, a relação bilateral entre os países foi tratada em ambas as reuniões. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Professor Vitélio, quem que mudou, o Papa ou Milei? Caio, com certeza o Milei. O Milei que fez campanha foi um e o Milei que representa o Estado da Argentina e que representa, portanto, as pessoas que não votaram nele nas eleições é outro. Ele pediu desculpas para o Papa disse que são erros comuns da juventude. O Papa, que não vai à Argentina desde 2013, como vocês falaram na reportagem, desde que ele foi canonizado, desde que ele se tornou Papa, aliás, ele vai agora no segundo semestre. Então, o Milei faz um aceno para o público conservador de dentro da Argentina, embora você tenha dito que o Papa tem um viés de esquerda, que de fato, pelos seus pronunciamentos, isso fica evidente. O Papa é muito querido na Argentina, o próprio Milei considera ele o argentino mais importante da história. Então, quem mudou nesse caso, nesse momento, foi o Milei, e ele faz um aceno tentando conseguir apoio no momento em que precisa de apoio, inclusive porque o projeto ônibus que apresentou ao Congresso voltou a estaca zero e ele mesmo divulgou uma lista de 61 congressistas que ele considera traidores da pátria, dentre esses listados, alguns que apoiavam ele no início desse governo, que só tem 2 meses, Caio. Ô Lorival, a mídia argentina, La Nación, Clarín, estava tratando como a possibilidade de um diálogo construtivo dos dois, né? O que pode sair daí? Se é que sai algo, né? Bem, eu acho que é uma coisa mais simbólica, né, Caio? Assim, e a política, né, na política o simbolismo é importante, né? Acho que foi ali um espetáculo isso ontem, né, no encontro deles na Basílica de São Pedro. Hoje foi uma audiência reservada de 1 hora no Vaticano. Mas acho que foi um espetáculo de perdão, de reconciliação cristãos e de charme e humor portenhos, né? O Papa é muito engraçado, né? Ele chegou falando,
e aí, você cortou o cabelo, né? Te cortaste o pelo, né? E aí o Milei, que é mais engraçado ainda, assim, melo empoliré, eu arrumei o cabelo. Tipo assim, eu me arrumei para encontrar com você. E aí o Milei, muito simpaticamente, falou, posso beijá-lo, né? Os argentinos, homens também se beijam quando se encontram. E eles nunca tinham se encontrado, nunca. Já tinham ouvido falar muito um do outro, mas nunca tinham se encontrado, né? E aí o Papa respondeu, claro, meu filho. Agora, me chamou a atenção, Lorival, porque um aceno, né? O professor fala que é um aceno aos conservadores, mas o Papa, ele também é criticado, muito criticado pelos conservadores e pelos conservadores argentinos por posições consideradas à esquerda, não? Mas aí são dois sentidos da palavra conservador, né? No campo moral, eles estão na mesma página. Ambos são, por exemplo, contra o aborto, tanto que o governo lançou aí esse balão de ensaio, né, essa proposta de retomar a proibição ao aborto de forma mais radical ainda do que era antes de ele ter sido, o direito ter sido aprovado pelo Congresso argentino, e como uma forma de mostrar uma convergência, né, nesse campo, embora o Milei tenha dito que não, o governo tem outras prioridades e tal. Agora, o outro sentido da palavra conservador é nesse sentido mais político-ideológico, né, com relação aos alinhamentos mais tradicionais da política. Então, o Papa tem uma história longa e complexa, na verdade, né, assim, ele é acusado de ter tido uma certa complacência com a ditadura também. Enfim, é uma biografia complexa, tão complexa quanto a história da Argentina, né? Mas ele é identificado ultimamente como alguém mais de esquerda, com preocupações sociais, como é um pouco o perfil, de maneira geral, da Igreja Católica, né? E foi o Bento XVI que foi um pouco uma exceção nessa história, sequência recente de papas, desde o Concílio Vaticano II, a partir daí em diante, né, da reunião de Puebla e assim por diante. É uma igreja mais de esquerda mesmo, né? E aí, nesse sentido, há uma divergência ideológica entre ambos, mas é nesse sentido também que, para o Milei, é uma reconciliação proveitosa politicamente, porque aí ele amplia um pouco, né, tem uma outra parte engraçada, porque o Papa falou, eu posso te abençoar porque você é meio, ele quis dizer judeu, né? Você é meio judeu, pode te abençoar. Teve Israel agora também. Estava voltando a Israel, mas tudo isso é muito engraçado, na verdade, era tudo uma brincadeira entre dois argentinos, né? Então, acho que foi um encontro, na verdade, muito bacana, na minha opinião. Ô Daniel, você conhece bem a Argentina também, foi correspondente lá. Eu fiquei com a impressão de ser mais um passo do Milei rumo ao centro, rumo a um pragmatismo, né? Rumo a tentar ir aparando as arestas ali para tentar criar condições de governabilidade para ele. Mas eu queria ouvir a sua avaliação sobre o encontro. Se vai nesse caminho também, um Milei pragmático. Não, eu vou discordar parcialmente aqui de você. Eu acho assim, só com relação a esse encontro pontualmente com o Papa, além de ter sido bonito, né, muito bacana mesmo ter visto os dois, mas veio para mim a imagem do Papa Francisco com Maurício Macri em 2016, Macri recém-empossado, presidente da Argentina, e eles tinham uma relação bastante distanciada também, e quando Macri foi ao Vaticano, ficou ali a foto para a história dos dois absolutamente sisudos, de Francisco ali mantendo a distância, se colocando ali como alguém absolutamente distanciado mesmo de Maurício Macri. E com relação ao Milei, que o insultou tanto na campanha, não, o Papa se mostrou bom. Se alguém tem que perdoar, tem que ser justamente o Papa, né? Então, tem toda uma simbologia nesse encontro. Engraçado que o Papa, hoje, quando teve audiência formal com o Milei, também teve uma audiência com a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato é aquela economista ítalo-britânica que inspirou o plano de política industrial do governo Lula agora. E a Mariana Mazzucato deu uma entrevista depois desse encontro com o Papa em que ela foi questionada.
mas será que o Papa concordará com você ou concordará mais com o Milei? E ela respondeu, obviamente, comigo. Tomara que ele tenha aproveitado o encontro com o Milei para dizer algumas coisinhas, né? Agora, a postura ali do Milei, como lembrou a correspondente do La Nación, em Roma, Elisabetta Piquet, ela fez uma alusão ali e disse, olha, parece o neto que fez travessuras, travessuras e travessuras e depois vai pedir perdão para o vovô. Lembra um pouco isso, mas para mim lembrou também o neto que, no fundo, pede perdão, volta para casa e continua fazendo travessuras, porque ele chama os congressistas que votaram ali, na verdade não votaram contra a lei ônibus, mas devolveram a lei ônibus praticamente para estaca zero, esse projeto de lei ali naufragou, a verdade é essa, né? Milei chamou todos esses congressistas de delinquentes e usou a conta da presidência argentina nas redes sociais para enumerar os deputados que votaram contra o povo. Então é um Milei que sai ali de um contato muito simbólico com o Papa no Vaticano e volta para Buenos Aires num clima hostil com o Congresso, discutindo uma fusão, que é o que tem se falado com o PRO, o partido do Maurício Macri, e absolutamente sem o que fazer com o Congresso argentino para aprovar a sua lei, o seu projeto mais importante até agora do governo. Professor Vitelli, nesses pouco mais de 2 meses aí de governo Milei, já dá para ter um saldo? Você já sente que dá para compreender a que ele veio e para onde ele pretende levar a Argentina? Caio, ele mesmo diz que vão ser 2 anos de pedreira. Essa pedreira já está acontecendo. Ele assumiu no dia 10 de dezembro. Esse grande projeto dele agora, ele comemora que voltou na estaca zero, porque ele quer que seja discutido ponto por ponto. Mas ele faz um governo diferente do que foi o candidato, né? Na candidatura, ele chamou o Papa de imbecil, mas ele também falou mal do Lula, da China. Ele criticou vários parceiros internacionais que agora ele trata de uma outra forma. Isso faz parte do jogo de estadista. Eu só quero chamar a atenção aqui para 2 movimentos. Primeiro, a canonização da primeira santa da Argentina, Mama Antula. Isso é um gesto que fala aos argentinos, é claro. E ao fato do Milei ter ido a Jerusalém, ele se converteu ao judaísmo, e ter dito que quer mudar a capital, quer mudar, aliás, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que é um movimento muito comum entre políticos de direita no mundo todo. O Trump chegou a falar sobre isso, o Bolsonaro chegou a falar sobre o mesmo assunto durante um período, depois recuou. E, nesse momento, o Milei também se posiciona dessa forma, e essa é uma bandeira, Caio, que o próprio Papa não concorda. O próprio Papa, que além de ser chefe da Igreja Católica, também é líder do Vaticano, que é um Estado ouvinte na ONU. Então, existe uma aproximação com os conservadores, conforme o Lorival pontuou, mas também existe uma bandeira de direita, além dessa bandeira do aborto, que também é comum a políticos de direita no mundo todo, que o Milei carrega de volta a Argentina nesse momento, Caio. Ô, Lorival, você vê, ele falando aí de lideranças conservadoras, lideranças de direita, outro dado também dessa viagem é o encontro dele com a primeira-ministra Giorgia Meloni, né, da Itália. Você vê o Milei querendo encampar uma bandeira da direita, da extrema-direita mundial, tal qual o bolsonarismo, tal qual o trumpismo, nessas conexões com os partidos de direita da Espanha e de Portugal, ou não? Ele vai fazendo um voo solo independentemente dessas lideranças à direita do mundo? Não, acho que existe sim essa rede, né, de líderes chamados de extrema-direita. É um termo um pouco problemático, mas vamos aceitar que todo mundo vai entender do que nós estamos falando, tanto aqueles que concordam quanto aqueles que discordam da expressão, né? Então, você tem ali o Viktor Orbán, na Hungria, né? Lembra que o então presidente Bolsonaro, ele foi visitar o Putin 8 dias antes de o Putin invadir a Ucrânia, disse que o Brasil era solidário à Rússia, e depois se encontrou com o Viktor Orbán na Hungria. Então, o Javier Milei também tem esse relacionamento com o Viktor Orbán. Tinha o Andrzej Duda, presidente da Polônia, era parte dessa rede, mas como ele se opôs muito à invasão
da Ucrânia pela Rússia, por razões geográficas, a Polônia ali seria a próxima, aí muda um pouco também essa visão a respeito dele dentro dessa corrente. Você tem o Donald Trump, né, que disse agora que não, aqueles que não pagam pela sua defesa, eu disse e vou dizer para a Rússia invadir. Então, um apoio ao Putin, né, essa simpatia pelo Putin e tal. E a própria Giorgia Meloni também é muito ligada ao Putin, aí por questões ali de a Itália necessitar muito, sobretudo do dinheiro da União Europeia, são 200 bilhões de euros que a União Europeia destinou à Itália para fazer frente aos problemas criados pela pandemia. A Itália precisa desse dinheiro. Isso, em parte, também fez a Meloni dar uma recuada e apoiar a Ucrânia e tal, mas por razões pragmáticas e não pelo coração, pela alma. Então, você vê que existe aí, sim, e que para eles é importante isso, né? Essa corrente de pensar, assim como para a esquerda também é, né? Assim, para você ter uma imagem de estadista, de alguém articulado internacionalmente, o presidente Lula também faz isso com a prefeita de Paris, com o primeiro-ministro da Espanha, né, com um líder sindicalista nos Estados Unidos. Então, assim, eles gostam de ser vistos como... Esse presidente da Itália também, né? Que esse presidente da Itália visitou o Lula quando o Lula estava preso. Exato, Então... isso eu não me lembrava. Sim, tanto que o Lula, quando esteve agora lá recentemente na Itália, foi retribuir essa visita. Certo. Aí o Alberto Fernandes, da Argentina, visitou o Lula na prisão, quando ainda o Alberto Fernandes era um político de oposição ao Maurício Macri. Enfim, eles gostam de se articular internacionalmente. O Javier Milei faz isso também, por exemplo, com Benjamin Netanyahu, num momento crítico em que o Netanyahu é muito criticado pela campanha em Gaza. Corrigindo, foi com o prefeito de Roma, não foi com o presidente da Itália, com o Roberto Gualtieri, né? Perfeito, exato. Sim, o Sérgio Mattarella não, é mais de centro. Daniel, dá para atualizar a relação do governo brasileiro com o governo Milei? Lula com Milei? Ainda completamente distanciada, né, Caio? Houve ali uma primeira aproximação na posse, até um pouquinho antes, a chanceler Diana Mondino veio a Brasília num domingo de surpresa e depois Mauro Vieira, nosso chanceler, esteve lá na posse do Milei. Mas, desde então, as relações são meramente protocolares e distanciadas. Não houve contatos de alto nível nem entre as chancelarias, para além desse contato inicial Mauro Vieira e Diana Mondino, nem entre os ministérios da Economia, muito menos entre presidentes, né? E o Brasil continua vendo com muita desconfiança essa agenda econômica. Obviamente, o governo Lula não concorda com essa agenda econômica. E o Milei agora, na volta a Buenos Aires, terá uma dificuldade muito grande. Lembrem que Milei, desde que assumiu em 10 de dezembro, tomou duas grandes iniciativas. Um decreto de necessidade e urgência com uma primeira etapa de reformas ali econômicas, isso tem validade imediata. Alguma coisa, principalmente a parte trabalhista ali de reforma dos sindicatos, foi derrubada pela Justiça parcialmente, mas o decreto está em vigência. E agora a Câmara dos Deputados é fortemente pressionada pela oposição a montar uma comissão mista e iniciar a tramitação desse decreto para eventualmente derrubá-lo. E a outra iniciativa que foi a Lei Ônibus, essa lei que prevê inúmeras reformas, e aí eu sempre menciono para ilustrar a dificuldade disso. Lembrem no Brasil o parto de porco-espinho que foi a privatização de uma única estatal, que foi a Eletrobras, no governo Jair Bolsonaro. O custo de tramitação foi absolutamente alto em termos de concessões que precisaram ser feitas durante a tramitação. Muito bem. Correios, a privatização dos Correios foi aprovada pela Câmara, não foi pelo Senado. O Porto de Santos jamais foi privatizado, tamanhas as dificuldades. Pois bem, na Argentina, num projeto só, Milei queria autorização para privatizar 31 estatais, ou seja, isso tinha muita dificuldade de dar certo, por isso a lei voltou para a estaca zero. O governo mesmo ontem, a TV argentina, a mídia argentina, dizia que o próprio Milei já tinha abandonado a ideia de fazer valer, seguir adiante com a sua lei ônibus. E o cenário é de imensa dificuldade política para Milei nas próximas semanas.